Como nós devemos entender a pessoa do Senhor Jesus? Uma natureza, duas naturezas, unidas, separadas, divididas? Como entender o ensinamento bíblico sobre a pessoa do mediador? Olá, eu sou o pastor Diego Rui, professor do curso de Teologia Reformada, e é um prazer estar aqui com você para mais uma aula desse curso. E antes de começarmos o conteúdo, como sempre, eu quero incentivar você a curtir esse vídeo, também a comentar, colocando suas dúvidas, percepções, também compartilhando esse conteúdo com outras pessoas e, por fim, se inscrevendo em nosso canal para que você receba os conteúdos e atualizações da Sexta Igreja. Vamos juntos para mais uma aula? Vamos lá! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teologia Reformada, oferecido pela Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. É muito bom contar com a sua companhia e nós estamos agora vendo e estudando o assunto Cristologia, a doutrina da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. Na aula passada, nós pensamos no entendimento central de Jesus como sendo o nosso representante, o segundo Adão, o nosso mediador, e também pensamos um pouco sobre o que significa dizer a plenitude dos tempos, como foi essa preparação histórica que Deus em sua soberania fez para que Jesus viesse no momento exato para concretizar a obra de redenção. E hoje nós continuaremos pensando no assunto Cristologia e hoje falando mais sobre a pessoa propriamente dita do Senhor Jesus. Esse é um assunto crucial para nosso entendimento bíblico e nós precisamos começar estabelecendo algumas bases que são as bases que a igreja cristã entende como sendo cruciais para que a gente tenha um correto entendimento da pessoa do Senhor Jesus. Hoje então falaremos da pessoa do Senhor, começando sobre a questão das naturezas que o nosso Senhor Jesus tem. Nós vamos aqui então fazer algumas afirmações essenciais sobre a pessoa de Jesus. Essas afirmações precisam ser entendidas e precisam ser aceitas para que nós tenhamos um correto entendimento sobre quem é o Senhor Jesus. Primeira afirmação é que Jesus é plena e totalmente Deus. Jesus não é meio Deus e meio homem, ele é 100% Deus. Paulo vai dizer em Colossenses que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é plena e totalmente Deus. Ao mesmo tempo, nós devemos afirmar que ele é plena e totalmente homem. Jesus é totalmente um ser humano. Ele não é uma espécie híbrida, meio Deus, meio homem, como já dissemos. Ele é totalmente homem, ele é semelhante a nós, exceto pelo pecado. Jesus é um ser humano como nós. Terceira afirmação, nós devemos entender que a humanidade de Jesus foi preservada pelo Espírito Santo da contaminação do pecado, como nós falamos na última aula. Sendo assim, ele é o único ser humano que não tem a mácula, a mancha, a presença do pecado em sua existência. Então essas três bases devem estar fundamentadas em nossa mente. Jesus é totalmente Deus, totalmente homem e totalmente preservado da corrupção do pecado. E por que essas afirmações são tão importantes, tão cruciais? E a resposta para isso é a seguinte: se essas afirmações não forem verdadeiras, a nossa salvação se torna impossível. Se Jesus não for totalmente Deus, totalmente homem e totalmente santo, a nossa salvação se torna impossível. O Catecismo de Heidelberg, escrito em 1563, lá na sua pergunta 16, diz assim: por que o mediador deve ser verdadeiro homem e homem justo? Resposta: deve ser verdadeiro homem porque a justiça de Deus exige que o homem pague o pecado do homem. E deve ser homem justo, porque alguém que tem seus próprios pecados não pode pagar por outros. Aqui nós já temos a resposta do porquê ele deve ser totalmente homem e homem perfeito. Totalmente homem para levar a punição que a raça humana merece e totalmente santo para pagar pelos pecados dos outros e não dos seus próprios. Continuando, ainda no Catecismo de Heidelberg, a pergunta 17 diz assim: por que o mediador deve ser ao mesmo tempo verdadeiro Deus? Resposta: porque somente sendo verdadeiro Deus, ele pode suportar como homem o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Então ele deve ser Deus
para ser capaz de suportar a ira que os seres humanos merecem e conquistar para nós vida eterna. Então, essas são as bases. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. E aqui é claro que nós estamos entrando em um terreno totalmente misterioso, talvez a principal e mais misteriosa doutrina da Bíblia. Como diz o Louis Berkhof na sua Teologia Sistemática, a igreja aceitou a doutrina das duas naturezas numa pessoa não porque tivesse completa compreensão do mistério, mas porque viu claramente nela um mistério revelado pela palavra de Deus. Para a igreja, ela foi e continua sendo sempre um artigo de fé muito acima da compreensão humana. Então, nós não conseguimos entender na totalidade como se dá essa união de duas naturezas em uma só pessoa, porque isso não faz parte da nossa realidade, da nossa existência. Nós temos apenas uma natureza, a natureza humana, e ela é maculada pelo pecado. Jesus está numa modalidade única, digamos assim. Ele é 100% Deus, 100% homem, natureza humana, natureza divina, juntas em uma só pessoa. É um mistério tremendo, mas é um ensinamento bíblico e nós precisamos andar dentro da revelação da palavra de Deus, a fim de que nós não caiamos em heresia de qualquer que seja o lado. Eu tenho usado aqui duas palavras ou duas expressões, pessoa e natureza. E é importante nós distinguirmos isso para entendermos como isso se relaciona na pessoa de Jesus. Por natureza, nós devemos entender esse conjunto de atributos ou de características específicas. Já em relação à pessoa, nós queremos dizer acerca do ser que possui esses atributos ou essas características. Então, natureza é um conjunto de características e a pessoa é o ser ou ente que reúne, que possui essas características. Jesus, como pessoa, como ser, como indivíduo, como ente, ele possuía as características de duas naturezas, a humana e a divina. Com isso, nós não estamos querendo dizer que a pessoa de Jesus passou a existir na encarnação. Isso não é verdade. A segunda pessoa da Trindade, o Filho, é eterna. Jesus sempre existiu. Ele não começou a existir no momento da encarnação. Então a pessoa de Cristo sempre existiu, não tendo início na encarnação. Outra afirmação importante é que a segunda pessoa da Trindade, Jesus, o Filho, sempre possuiu a natureza divina. Então, desde a eternidade passada, sempre existiu como Deus. Ele não passa a ser Deus no momento da sua encarnação. Ele sempre existiu como Deus. Então, ao encarnar, a pessoa bendita de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, assume a natureza humana. Ele não tem mudanças na sua natureza divina. Ele simplesmente se apropria, assume as características da natureza humana. Sendo assim, nós temos duas naturezas unidas em uma só pessoa. Na teologia, nós chamamos isso de união hipostática, as naturezas humana e divina juntas na mesma pessoa. Sendo assim, teologicamente, nós costumamos dizer que Jesus é uma pessoa teantrópica. Temos aqui duas palavras gregas, theos, Deus, e anthropos, homem. Ele é uma pessoa teantrópica, ou seja, divino e humana ao mesmo tempo. Ele tem duas naturezas que são unidas em uma pessoa só, a pessoa teantrópica de Jesus. Com isso, nós devemos entender que tudo o que Jesus fez enquanto esteve aqui na Terra foi como uma pessoa com duas naturezas. Jesus não agia em alguns momentos como Deus e em outros momentos como homem. Tudo que ele fez encarnado foi sendo essa pessoa teantrópica. Ele não tinha um botão de liga e desliga, ligava a natureza humana, desligava a natureza humana. Não, tudo que ele fez foi como homem, Deus, como pessoa teantrópica. Foi assim que ele fez tudo. E é claro que Jesus, enquanto esteve aqui encarnado, ele limitou alguns dos seus atributos divinos para que cumprisse a sua obra no seu estado de humilhação. Então ele fez tudo como uma pessoa divina humana, mas limitando alguns dos seus atributos para cumprir a sua obra no estado de humilhação. O reverendo Hermes Steinmeier, falando disso, ele faz a seguinte afirmação:
Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não havendo preponderância do divino sobre o humano ou vice-versa. Não podemos falar, biblicamente, como muitas vezes somos tentados a pensar, em Jesus agindo, pensando e falando como homem em alguns textos e em outros como Deus. Jesus é o Verbo de Deus encarnado que vive, sofre, morre e ressuscita como tal. Ele não tem personalidade fragmentada, sendo em alguns momentos Deus e em outros homem. Por isso, os atributos da sua divindade, bem como de sua humanidade, são atribuídos a uma só pessoa. Esse é o mistério. Duas naturezas em uma só pessoa. O teólogo John Frame diz o seguinte: como uma pessoa pode ser divina ou humana, infinita e finita, invisível e visível, eterna e temporal, onipotente e sofredora, onisciente e limitada em conhecimento? Tentar imaginar a psicologia, o sentimento ou a experiência de uma pessoa desse tipo é desconcertante. Então veja que, novamente, enfatizo que nós estamos aqui entrando em um terreno de mistério. Mas, se nós tentarmos descrever de forma mais acurada do que a Bíblia nos dá, nós cairemos em erros. E isso a história da igreja comprova para nós. Ao longo dos primeiros séculos, diversos homens e movimentos tentaram dar explicações adicionais sobre a pessoa e as naturezas de Jesus, e ao tentar extrapolar os limites bíblicos, ao dar mais explicações do que a Bíblia mesmo dá, caíram em heresias. Vale a pena citar algumas que surgiram nos primeiros séculos da história da igreja. É claro que nós citaremos aqui de forma muito panorâmica. Você pode depois ler um pouco mais nos materiais de aprofundamento e procurar mais sobre isso. Em primeiro lugar, podemos citar o ebionismo. O ebionismo, uma heresia que surge ainda no primeiro século, defendia que Jesus era um ser humano comum, como qualquer outro, mas capacitado por Deus para exercer a função de Messias. Então, o ebionismo rejeitava a noção da divindade de Jesus, dando preponderância e importância para a natureza humana. Outra heresia que surgiu é chamada de docetismo. Surge no primeiro e também ao longo do segundo século. A expressão docetismo vem do grego dokel, que significa aparência. E os defensores dessa heresia defendiam que Jesus era totalmente divino, então uma preponderância em relação à natureza divina, diferentemente do ebionismo, que dava importância para a natureza humana. O docetismo enfatizava que ele era sim Deus, totalmente divino, e tão divino que ele não poderia se encarnar como um ser humano. Ele só tinha a aparência de um ser humano. Então Jesus era uma espécie de holograma, que parecia um ser humano, falava como um ser humano, aparentava ser humano, mas não era. Era apenas uma imagem, uma aparência. Ele era totalmente divino. Então aqui nós temos uma rejeição da natureza humana do Senhor Jesus. Uma outra heresia chamada adocionismo, que aparece no século II, rejeita a noção da natureza divina e enfatiza também a natureza humana, defendendo que Jesus era um ser humano comum, como todos nós, mas que foi adotado por Deus, daí vem o nome adocionismo, adotado por Deus em algum momento, e o momento do batismo costuma ser defendido como sendo o momento em que Jesus é adotado por Deus e aí se torna um ser especial. Ele é adotado por Deus para cumprir a sua missão. Nós temos aqui algum tipo de paralelo com o ebionismo, porque as duas heresias rejeitam a natureza humana do Senhor, aliás, a natureza divina do Senhor Jesus. Uma outra heresia que surge no século IV, chamado apolinarianismo, defendia a natureza divina de Jesus, defendendo que ele era totalmente divino, mas que não tinha uma alma humana, ele não tinha a experiência humana na totalidade como nós temos. Então, mais uma vez aqui, essa heresia, assim como todas as outras, escolhe uma das duas naturezas para dar ênfase. No caso aqui, a ênfase na natureza divina. Outra heresia muito famosa no século IV e ao longo da história da igreja, até hoje, se ouve falar dessa heresia, se chama arianismo. E essa heresia defendia que Jesus era a principal criatura de Deus, a primeira criação de Deus, um Deus com D minúsculo, mas não era nem Deus na sua totalidade, porque não era o grande Deus,
nem também um ser humano em sua totalidade, porque ele não era um ser humano como nós. Ele foi criado antes da fundação do mundo, tinha poderes sobrenaturais, então ele não era nem Deus em totalidade, nem homem em sua totalidade. Mas aqui uma heresia tendo dificuldades na relação entre as naturezas e a pessoa de Jesus. Outra heresia que surge no século IV e também ao longo do século V é o monofisismo. E essa heresia defendia que Jesus tinha duas naturezas, e aqui aparentemente tudo certo. Ele tinha duas naturezas, a humana e a divina. Qual é o erro dessa heresia do monofisismo? Eles defendiam que as duas naturezas, a humana e a divina, se fundiram, se misturaram, gerando uma terceira natureza. Uma espécie de natureza híbrida, uma mistura entre homem e Deus. Então aqui nós temos também uma dificuldade tentando explicar como essas naturezas se relacionavam em Jesus, só que chegando em um limite herético. Esse foi o erro do monofisismo. Duas naturezas que se unem, gerando uma terceira natureza. E a última heresia, que surge no século V, é chamada de nestorianismo. E aqui nós temos uma heresia oposta do monofisismo. Enquanto o monofisismo defendia que as duas naturezas se fundiram numa terceira, o nestorianismo defendia que as duas naturezas permaneceram totalmente separadas, como se Jesus tivesse duas personalidades em seu próprio ser, sendo então ora agindo como Deus, ora agindo como homem, e as duas naturezas não tinham nenhum tipo de relacionamento. Vejam, irmãos e irmãs, que ao longo dos primeiros séculos, diversos problemas cristológicos surgiram. Aliás, o tema cristológico foi o tema de grande embate durante os primeiros séculos da igreja. É por isso que alguns concílios da igreja lutaram por dar uma definição bíblica da pessoa e da obra do Senhor Jesus. E aqui vale a pena nós pensarmos na definição que foi dada no Credo de Calcedônia no ano 451 depois de Cristo. Veja o que diz o Credo da Calcedônia. Seguindo os santos pais, todos nós em perfeito acordo, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito na deidade e também perfeito na humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, de alma racional e corpo, consubstancial ao Pai na divindade e consubstancial a nós na humanidade, em todas as coisas semelhante a nós, exceto no pecado, gerado antes de todas as eras pelo Pai quanto à sua divindade, e nos últimos dias por nós e para nossa salvação, nasceu da Virgem Maria, a Mãe de Deus quanto à sua humanidade, um e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, sendo conhecido em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. A distinção das duas naturezas de modo algum é anulada pela união, mas as propriedades de cada natureza são preservadas e concorrem em uma pessoa e uma subsistência, não separada ou dividida em duas pessoas, porém um e o mesmo Filho, unigênito, Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas do passado e o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinaram a respeito dele e o credo dos santos pais nos transmitiu. Veja que aqui nós temos uma elaboração do século V depois de Cristo, até com algumas palavras difíceis, para tentar estabelecer a ortodoxia correta, a doutrina correta, dentro dos limites da palavra de Deus, sem cair nos extremos que as heresias que nós citamos caíram. Então aqui existem algumas palavras que resumem o que a igreja entende como sendo esse relacionamento, essa união entre as naturezas. E as palavras são inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. De modo que o Louis Berkhoff, comentando sobre essa relação entre as naturezas, diz assim: depois da encarnação, as propriedades de ambas as naturezas podem ser atribuídas à pessoa de Cristo. Pode-se dizer que a pessoa de Cristo é onisciente, mas também que tem conhecimento limitado. Pode ser considerada onipresente, mas também limitada, em qualquer tempo particular, a um único lugar. Em outras palavras, a pessoa de Jesus possui os atributos das duas naturezas, mas as duas naturezas não se confundem. Ou seja, para dar um exemplo, a natureza divina não comunica onipresença à natureza humana. E a natureza humana não comunica fraqueza ou limitação à natureza divina. E esse é o grande mistério. As duas naturezas coexistem, unidas,
na mesma pessoa, sem que haja divisão, sem que haja uma mistura entre elas. Esse é o mistério da pessoa do nosso mediador. 100% Deus, 100% homem, 100% santo, para nossa salvação e para nossa redenção. A Jesus, o Deus homem, seja dada toda a glória. Nós encerramos aqui a nossa aula. Eu espero que tenha sido edificante para você. Espero que você tenha conhecido um pouco mais sobre a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre a pessoa e a obra do nosso Senhor nesse módulo de Cristologia. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Fique na paz. Até a próxima.